Aqui no Diário Escola a gente entende o que é estar na sala de aula. Muitos de nós já vivemos isso e por isso sabemos a importância de cada momento e de cada professor na vida de cada estudante. Vem ver com a gente o que a gente preparou. Oi, eu sou a Andresa do Comercial. Trabalhando como prof, um dos momentos mais especiais para mim foi quando eu perguntei para a turma o que eles fariam se fossem professores. Entre respostas como mandarem todos e pegar todos os brinquedos para mim, um aluno de 3 anos disse: eu ia saber de tudo. Foi muito especial ver como eles acreditam tanto na gente. Olá pessoal, eu sou o Natan, eu trabalho no desenvolvimento do Diário Escola e eu estou aqui para agradecer ao Fábio Mendes, que foi meu professor de filosofia no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Gravataí, no qual ele me demonstrou uma oficina de aprendizado de estudos, aplicando a matéria dele de filosofia, e que eu utilizo até hoje para aprender a área técnica, aprender novas tecnologias e contribui muito no meu dia a dia de trabalho e também nos meus estudos rotineiros. Oi gente, tudo bem? Bruna, do Diário Escola aqui, eu sou líder do time comercial e também sou formada para ser professora de História. A segunda experiência que eu tive ao longo aí da minha trajetória foi quando eu fiz o meu estágio, né? Para quem não sabe, quem faz licenciatura precisa fazer estágio, né? E acabou que eu fiz um estágio num 6º ano e todo mundo sabe o quão desafiador é fazer ali, né? Estágio num 6º ano, né? E aí eu já estava bastante desanimada porque estava bem complicado de criar uma conexão com a turma, né? Enfim. E aí, nos últimos momentos assim do estágio, eu resolvi fazer uma atividade muito legal, que eu pensava que provavelmente seria legal, né? Que era utilizar argila. Então, o assunto, né, da aula era Mesopotâmia e também Egito, né? Era a história antiga. E aí acabou que eu pensei, não, quem sabe a gente usa ali a argila para eles criarem, né, um vocabulário próprio para inserir nessa argila e depois numa outra aula a gente usa aí para traduzir, né? A gente mudaria entre os grupos e eles traduziriam entre eles. Então foi muito legal porque isso criou uma conexão entre a turma e eu, né? E a turma e também o assunto que a gente estava trabalhando e foi muito importante para eu me entender enquanto professora. Mudou assim a minha perspectiva porque eu estava muito desanimada, né? Mas eu consegui ter criatividade para pensar numa aula bacana e para conseguir concluir o meu estágio. Eu sou a Cíntia, gerente de projetos do desenvolvimento e eu sou professora, mestre em educação. Para mim, ser professora era retomar sempre o mundo com os olhos das crianças. Quando eu falo em ser professora, eu sempre conto uma história que eu gosto muito, que uma vez eu estava fazendo uma rodinha e eu estava contando alguma situação cotidiana, assim, da minha vida para as crianças e eu contei alguma coisa da minha casa sobre a minha avó e as crianças levaram um susto, assim, como assim a prof tem uma avó? E eu continuei contando, né? Até que um aluno meu levantou a mão e ele falou assim: ah, então eu entendi. A prof é um adulto pequeno. Ela é um adulto que não cresceu. E a gente continuou ali conversando, né? Eu tentando entender por que ele me considerava um adulto que não cresceu. Até que eles trouxeram que os pais deles eram adultos que trabalhavam, adultos que resolviam problemas, que dirigiam, que ficavam estressados no trânsito. E eu estava ali com eles, brincando, falando da minha avó. Então, eles achavam que os adultos sérios tinham que estar ali resolvendo problemas. Então, para mim, estar na sala de aula com as crianças, ser professora, era sempre estar retomando isso. O mundo com o olhar das crianças, com esse olhar de brincar, olhar de esperança, um olhar mais colorido, um olhar mais esperançoso. Olá, meu nome é Diogo, eu faço parte do time de suporte aqui do Diário Escola. Eu também sou professor licenciado em História. E uma questão que me tocou bastante dentro das várias que eu tive quando eu estava dando aula foi quando eu auxiliei alguns alunos a fazer vestibular do Enem, fazer vestibular da URGS, a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E dentro desses alunos eu vi o quanto o professor ele pode ser um agente de mudança, um agente transformador na vida da sociedade, enfim, das crianças, daquele mundo que elas vivem. Porque muitas delas não sabiam que elas podiam entrar na universidade ou jamais imaginou que podia entrar. E eu consegui ter dentro desses alunos diversos alunos aprovados, inclusive um deles foi que gabaritou a prova, no caso da URGS, foi um dos 6 naquele ano que conseguiu gabaritar toda a prova de história ali daquele vestibular. Então, eu vi que foi uma questão muito importante na minha formação, na minha maturidade,
mas principalmente daquelas pessoas que conseguiram entender que podiam entrar na universidade, fazer um curso, ter uma profissão, enfim, mas maiormente entender que elas podiam sonhar. E acredito que o professor, ele é isso, ele ajuda as pessoas a sonharem que junto com a educação elas conseguem fazer o que elas quiserem. Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu sou líder de implantações aqui no Diário Escola. E desde pequena eu fui criada, bem dizer, dentro de uma sala de aula. Meus pais são os dois professores e eles me ensinaram, desde pequena, não só a importância do estudo, mas também eles sempre demonstraram muito amor pela docência. Então eu lidei desde pequena muito com como funciona a sala de aula por trás, o sentimento do professor, o quanto ele gosta daquilo que ele faz, pelo menos meus dois pais sempre trazendo excelência no trabalho deles e passando para mim também esse conhecimento e não somente a chance de admirar o trabalho deles, que é ótimo, admiro muito o trabalho dos dois, mas também a possibilidade de eu admirar o trabalho de outros professores e saber como aquela aula que estou recebendo está sendo montada dentro da sala, dentro da casa deles. Também nessa admiração que eu tenho pela profissão e por todos os professores que passaram na minha trajetória, em especial dois professores, o professor André, de História, que assim, foi um professor excepcional. Ele me ensinou desde novinha, ele me deu aula do 6º até meu 8º ano, muito a trabalhar meu senso crítico e não acreditar na primeira informação que eu vejo e ir sempre atrás de informações verídicas, assim, e de ter mais de uma fonte. Então, isso fez muita diferença na minha trajetória, não só acadêmica, como pessoal também. E também o professor Alisson, de Geografia, que além das aulas dele serem completamente imersivas, assim, parecia que tu estava assistindo um filme enquanto tu via a aula, tem uma situação que a gente passou, que eu falei para ele numa sexta-feira, era final do ano, assim, que eu só ia nas aulas, eu já estava passada, para ver as aulas dele, porque eu tinha muita admiração por ele. E ele se emocionou, ele chorou, então eu entendi ali que o quanto a valorização da profissão ela é importante para o profissional. E aí isso mudou completamente a minha visão, assim, de realmente reconhecimento da profissão e reconhecimento ali dos professores. Olá, eu sou a Raquel do Diário Escola e eu tenho especialização em formação pedagógica de professores, mas infelizmente eu não sou professora. Mas eu tenho muito orgulho de quem foram as minhas professoras e fizeram eu chegar até aqui na diretoria do Diário Escola. Então, assim, nesse dia 15 de outubro, eu gostaria de agradecer todo mundo que passou pela minha vida, mas em especial algumas professoras que lá, bem atrás, lá nos anos 80, foram minhas professoras no ensino infantil e no fundamental. A professora Selma, a professora Eunice, a professora Fátima, a diretora Carmen e, em especial, a professora Geralda, que fizeram de mim o que eu sou hoje. Porque só com educação que a gente consegue ir mais longe. Então, todos os professores que passaram na minha vida, desde o primeiro ano, desde o ensino infantil até a especialização, minha gratidão para vocês. Feliz Dia do Professor!